Estamos diante de uma grande verdade nesse século. O casamento está em crise. Já há alguns domingos temos anunciado isso. Uma grande problemática que tem sido trabalhada em torno da família, de forma bem específica, em torno do casamento. Falamos sobre duas estações. A estação da primavera, que é a estação do recomeço. Falamos sobre a estação do inverno, que é a estação da frieza, da indiferença, do distanciamento. É a estação mais perigosa de todas as quatro. Mas hoje queremos falar sobre a estação do outono. Antes de mais nada, queremos trazer de volta um texto que está registrado no livro de Salmos, no capítulo 90, o verso 2, que revela o caráter de Deus. E a partir desse texto vamos estar trabalhando a situação muito própria dessa estação na vida conjugal. Ele diz assim a palavra de Deus: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O texto está falando que Deus não pode ser pego de surpresa. Deus existe antes de você. Deus te criou. Deus pensou na sua vida. Deus estava em todo momento, antes da criação do mundo, sonhando com você. Você é alvo, é resultado do sonho de Deus. É resultado do desejo de Deus, da vontade de Deus. Nós somos a criação de Deus. Nós somos resultado de um grande sonho de Deus. E nada do que se passa com a nossa vida é imprevisível. Pelo contrário, Deus prevê, Deus sabe. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente, está em todo o tempo, em todos os lugares. Então, antes da eternidade, antes de você ser criado, antes de Deus te formar, antes de Deus formar todas as coisas, Ele já é Deus. Ele já era Deus e continua sendo Deus. Isso mostra que nós não podemos surpreender a Deus com as nossas crises. Mas o que isso tem a ver com o outono? Na verdade, o outono é o momento crítico do casamento, que pode nos surpreender, mas que não vai surpreender a Deus. Isso para você já iniciar esse momento pensando na ótica da esperança, olhando para a realidade do seu casamento, mas focando na esperança que temos em Deus, que nos criou, que nos formou e que sabia de antemão tudo o que passaríamos. O outono é muito evidente. A palavra de Deus nos mostra, num momento específico, enquanto o Senhor Jesus falava sobre a ansiedade, Ele convidava para que as pessoas olhassem para a criação. E olhando para o outono, percebemos algo. Percebemos que é o momento onde as folhas caem. É o momento onde a árvore que antes estava bela, agora fica desfigurada, fica disforme. O que era belo fica feio. O que era uma arte, uma obra de arte, agora se transforma numa coisa que não pode ser muito bem definida. É assim que acontece com a natureza. Nos Estados Unidos, em especial, se percebe isso. Durante 20 dias, a folhagem de algumas árvores caminha numa beleza fantástica, em cores muito intensas, vermelho, laranja, amarelo e alguns tons de verde. Mas de repente, em 20 e poucos dias, todas as folhas caem. Os turistas vão embora e o que se tem é o esqueleto de uma árvore disforme, desfigurada. O outono é essa marca, o momento onde o casamento perde a sua configuração, perde a sua formatação, perde a sua beleza, perde o seu brilho. É um momento de muita incerteza. Os estudiosos dizem que é chamado de caos duvidoso. É um momento onde o casamento está em crise, mas não se sabe muito bem por que dessa crise, ou as razões, as causas dessa crise. Apenas se percebe um vazio muito grande entre o casal, onde o diálogo já não acontece mais, parece que os dois já não têm mais nada em comum, não se conversa muito a respeito do relacionamento, os assuntos são sempre superficiais, são sempre marginais, ou seja, fora do centro. Enfim, é um momento do que os estudiosos chamam de caos duvidoso. O que é isso? Há uma dúvida sobre o futuro desse casamento. Será que vamos permanecer juntos por mais 1 ano, 2 anos? Será que iremos persistir nesse sonho chamado casamento até que a morte nos separe? Ou será que semana que vem vamos iniciar um processo de separação? É um momento de muita dúvida. E é nesse momento que algumas emoções marcam o relacionamento. É um momento onde o relacionamento é marcado por tristeza, por apreensão e por rejeição. Há um vazio muito grande, uma tristeza muito profunda. E automaticamente a rejeição marca essa convivência. Ambos começam a se rejeitar em vários níveis.
E a rejeição caminha na sexualidade, no afeto, no carinho, na conversa. Há uma rejeição, uma aversão à companhia um do outro. Esse momento, essa época do outono, é uma época muito perigosa. É uma época da dor velada. Existem mil maneiras de você falar sobre a dor, mas uma dor terrivelmente complicada e pode causar a fatalidade, ou seja, o término de um casamento, é a dor velada, uma dor escondida. Ninguém fala a respeito, mas dói demais. E você no silêncio lá do seu quarto, por muitas vezes chora, lamenta, não sabe o que está acontecendo com o seu casamento, não consegue enxergar o futuro, há muita incerteza nessa convivência e essa dor não compartilhada, ou seja, essa dor velada, é como um veneno mortal que corre nas suas veias e que aos poucos vai tirando a possibilidade de vida e você começa a se perder naquele casamento, naquele relacionamento. O medo, a tristeza, a rejeição, a solidão marca esse momento. E é nesse episódio que muitos casais entram no processo de depressão, de forma muito mais evidente na vida da mulher. Muitas mulheres caem em depressão, momento onde a autoestima é baixíssima, aonde as pessoas se percebem numa condição menor de que de fato elas são. Elas têm um valor, mas não podem, a partir daquela crise, enxergar o próprio valor. E é também um momento de profundo ressentimento, aonde começa a tentar encontrar no passado uma resposta para aquele vazio. E há muita dor, muito ressentimento, muita mágoa. E algumas lembranças vêm à tona, são pontuais, mas em tese há mais dúvida do que certeza a respeito do casamento. A única certeza que se tem é que não se pode sonhar nem pensar no futuro, ou seja, parece uma contradição, mas a única certeza do casal que vive o outono é a incerteza, se permanecerão juntos ou não. Isso é muito sério, isso é muito complicado. E olha, o outono, como eu dizia, é o prenúncio de um inverno. É a partir do outono que se estabelece a crise mais intensa do casamento e quando se entra no inverno, só um grande milagre de Deus para resolver. Você tem experimentado esse momento de vazio, de dor velada, de caos duvidoso, esse momento de crise? Pois é, a Bíblia diz, e é Davi quem declara isso, que antes que você tenha sido formado, antes de todas as coisas, Deus já existia. Ele é Deus eterno. E Davi, no Salmo 23, ele declara que o Senhor era o seu pastor. E isso num contexto muito forte, porque quando ele fala de Senhor ali, está usando a palavra Yahvé, que diz respeito a um Deus que causa, a um Deus que chama à existência o que não existe. Um Deus de milagre, um Deus que realiza o impossível, um Deus que põe certezas, convicções no meio de tantas dúvidas. Um Deus que põe alegria aonde há tristeza. Um Deus que planta amor e aceitação aonde há rejeição. Um Deus que planta comunhão, unidade aonde há solidão. Deus é Deus que pode alterar essa estação do seu casamento. Você está vivendo esse momento de vazio, de incerteza, de falta de perspectiva, de um completo silêncio, de uma dor, como eu dizia agora há pouco, velada. Não pode ser muito bem aberta, porque nem você entende muito bem o porquê que está vivendo esse momento crítico. Há uma ausência muito grande de respostas e muitas perguntas, muitas interrogações. O grande desafio é você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer. A Bíblia nos convida a agradarmos o Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor e deixar Deus agir. Você não pode mudar de estação, mas Deus pode interferir e mudar o seu casamento de estação. No próximo domingo vamos estar falando sobre o verão, que é a estação do comprometimento. É a parte mais nobre de uma convivência, é a estação mais perfeita de uma convivência conjugal. Mas por ora, o desafio de Deus para você é que você, em nome de Jesus, não desanime. Coloque as suas incertezas diante do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos colocar todas as nossas ansiedades diante do Senhor e Ele tem ouvidos para ouvir a nossa súplica e interferir e agir e mudar a situação. Há esperança em Deus. Você pode sim sair dessa estação do outono e experimentar, quem sabe uma primavera, um tempo de recomeço, quem sabe um verão, um tempo de comprometimento de um casamento equilibrado.